Seja bem-vindo a mais um Café com Prevenção. Eu sou o Antônio Balbino e hoje vou falar um pouco sobre a pesquisa de perdas da Abrap. Como todos sabem, mês passado tivemos o fórum da Associação Brasileira de Prevenção de Perdas, no qual foi apresentado a pesquisa de perdas no varejo nacional. Tivemos aí um aumento na quantidade de segmentos, que agora é 12, mas infelizmente tivemos um aumento nas perdas. A perda geral do setor varejista hoje é de 1,38%. Então, ela aumentou, tá? E um dos principais motivos de ter aumentado, segundo o professor Carlos Eduardo Santos, foi a não retomada da economia que o setor varejista acreditava. Então, os empresários investiram um pouco mais em aumentar o volume de estoque, pensando nas vendas, e essas vendas não chegaram, ou seja, não aumentou o volume de vendas, o que ocasionou em perdas. Então, esse número de 1,38% é nada mais nada menos, meus amigos, do que 21,46 bilhões de reais. Então, é algo realmente altíssimo. E entre os principais segmentos, claro que quem está no topo é o segmento supermercadista. Então, supermercados estão com 2,05% de perdas. Lembrando que só um ponto importante é que essa perda é calculada valor da perda a preço de custo pelo faturamento líquido, tá? Então é importante que a gente ressalte essa forma de calcular que nós utilizamos lá na Abrap, tá? Então, no supermercado ficou 2,05% o índice de perda, perfumaria ficou em segundo ali com 1,92%, esportes, né, 1,80%, moda 1,18%, drogaria 1,09%, construção e lar com 1,02%, atacarejo 0,99%, livrarias e papelarias com 0,91%, magazines com 0,88%, calçados com 0,70%, lojas de departamento com 0,62% e eletromóveis com 0,46%. Tá? Então você vê aí que supermercado está acima, é o único que está acima de 2%, tá? Mas a perfumaria está muito alto também. Tá? Então, perdas identificadas e perdas não identificadas. Assim, a gente sempre fala sobre a importância de identificar mais do que não identificar. O que seria perda identificada? São as quebras que vocês lançam diariamente, produto vencido, uma avaria, um produto que foi deteriorado, enfim. E as perdas não identificadas são as perdas que você só encontra no inventário físico de mercadorias, tá bom? Então, supermercado, por exemplo, ela tem 1,14% de perda identificada e 0,90% de perda não identificada. Então, ela está identificando mais do que não identificando, tá ok? O ideal é que cada vez mais você identifique as perdas. Tá? Perfumaria, 1,23% de perda identificada, 0,68% de não identificada. O de esportes, 0,60% de identificados e 1,10% de não identificados. Então, eu trouxe esse exemplo aqui de esportes para vocês entenderem que o cenário é um pouco inverso. Então, precisam melhorar um pouquinho essa identificação das perdas para poder também você tratar de uma forma mais efetiva. A distribuição das perdas totais, como é que está distribuída? A quebra operacional, ela responde por 36%. Então, nesse montante aí que a gente tem de 21 bilhões, vamos colocar aí até para ficar mais fácil, 7 bilhões e alguma coisa, é de quê? Quebra operacional. Então, é produto vencido, sei lá, embalagem rasgada, enfim, quebra operacional. Então, são coisas que podem ser tratadas de forma mais rápida, porque você está identificando, tá? Furto externo está com 20%, erros de inventário 13%. Gente, 13% da tua perda, tá? Da tua perda total foi ocasionada pelo erro do inventário, ou seja, o erro do inventário ocasionou, né, e gerou 13% de perda. Então, entendam o tamanho, né, desse problema, tá? É importantíssimo que vocês se atentem às questões voltadas para o processo de inventário. Furto interno está aí com 11%, erros administrativos com 9%. A questão do furto, tá, eu gosto de somar os dois. Por quê? Furto interno e externo. Porque tem empresas que entendem que o furto externo é de uma forma,
né, e que o interno é de outra, outras entendem de outra forma, enfim, a questão de nomenclatura, cada uma às vezes utiliza de forma diferente, então eu gosto de somar as duas. Então seria aí, no caso, 31%. 31% de furto. Tá? Então 31% de furto, 36% de quebra operacional. Tá? Então, supermercado, a quebra operacional chega a 45%. Tá? Erros de inventário aumentou muito, gente. 16% no supermercado. Então, vamos rever esse processo. Questões como preparação de inventário, se você terceiriza, qual empresa você terceiriza, vocês fazem inventários cíclicos, se você faz um inventário com ciclo rotativo, enfim, prepare, identifique, mapeie os processos de uma forma que não gerem tanto erro de inventário para gerar uma perda tão alta, 16%. Gente, é absurdo, é muito alto, tá, no setor do supermercado. Então, 16% é de erro de inventário, furto externo com 11% e furto interno com 7%, ou seja, 18% de furto. Vamos falar agora um pouquinho da questão da quebra operacional. Né? Como é que está a distribuição da quebra operacional? Geral, temos 24% para produtos vencidos, ou seja, vencimento. Deterioração ou perecibilidade com 18%. Tá? Produtos danificados por funcionário com 12%, produto danificado por cliente com 11%, armazenamento inadequado com 9% e entre outros. Tá? É importante que vocês se atentem à questão do vencido e a questão de perecibilidade, tá? Porque está impactando bastante, principalmente no setor dos supermercados. Entrando agora no meio do supermercado, 29% das quebras, né, identificadas, quebras operacionais, é por conta de produtos deteriorados. Né? São deteriorados ou a perecibilidade do produto, perdendo perecibilidade. Ou seja, 29%, quase 30%. Tá? E aí você tem 25% de produtos vencido. Então, vencido e perecibilidade estão aí respondendo por 54%, os dois, tá? Somando os dois. Perfumaria, é importante a questão dos vencimentos, que está aí com 56%. Embalagens violadas está com 15%, então é bom vocês do ramo de perfumaria se atentarem bastante com essa questão do vencimento. Loja de departamento é um ponto que eu queria trazer que acho que está faltando ainda começar a identificar de forma melhor, porque 44% de perdas como outros, né, de quebras operacionais lançadas como outros, você está identificando porque você está lançando como outros. Tá? Só como exemplo aqui, loja de departamento que está identificando as quebras como outros. Tá? Então é importante que vocês mapeiem melhor para identificar, gente, causas, né, para ir tratar, não é, e trabalhar o âmbito preventivo. E agora um número que eu acho importante trazer para vocês aqui é a questão do índice de acurácia. Tá? Temos duas amostras, que é a qualitativa e a quantitativa. Inclusive eu tenho um vídeo aqui falando como é que se calcula, mas vou recapitular de forma rápida. A amostra qualitativa é você pegar todos os itens que foram contados e não tiveram divergência e dividir pela quantidade total de SKUs contados. O que quer dizer isso, Balbino? Um exemplo, contaram 100 itens. Dentre esses 100 itens, 30 itens não teve divergência, ou seja, zero divergência. Tinha 30 no sistema e contou 30 no físico. Zero divergência. Então foram 30 itens, automaticamente eu tenho 30% de acurácia. Tá bom? É só um exemplo aqui, a grosso modo. Essa é a qualitativa. A quantitativa é item a item. Ou seja, ele não vai pegar todos os itens, que não, entendeu? É outro critério. Ele vai pegar item a item e no final vai dar uma média. Ou seja, contei um produto lá, sabonete. Sabonete, tinha lá 100 unidades no sistema, eu contei 90. No físico tinha 90. Automaticamente eu tenho 90% de acurácia nesse sabonete. Então conta todos os itens, 5.000 itens foram contados e no final vai ter uma média de toda a acurácia. E aí essa amostra é a quantitativa. Então a quantitativa sempre vai dar um pouquinho maior do que a qualitativa. Então a qualitativa foi 76,20%, muito parecido com o que temos no varejo mundial, que está em torno de 70%. Tá? Então a gente está bem acima da média, né? Mas muito próximo ainda. Não é? E a quantitativa ficou com 87,5%. Um ponto que eu acho importante é que temos uma perda muito alta, tá? Ainda no varejo, e ao mesmo tempo temos uma acurácia também muito boa. Então eu ainda vejo que essa acurácia poderia ser mais baixa, tá? Ou seja, o número talvez não fosse tão bom. Por que eu estou levantando essa questão? Temos dois tipos de acurácia, não estou falando do critério quantitativo e qualitativo.
Estou falando na questão de acurácia de inventário e acurácia de estoque. Então a gente tem que mensurar a acurácia de estoque, não a acurácia de inventário. Acurácia de inventário e de estoque. Qual é a diferença, Balbino? A acurácia de inventário você vai aferir só o número do dia do inventário. Então tu pega a posição de estoque naquele dia e a quantidade contada naquele dia. Vai cruzar essas informações. Quando eu falo acurácia de estoque, eu vou ter que pegar, meus amigos, todo o histórico de ajustes. Por que eu estou falando isso? Um exemplo, eu fiz uma contagem hoje, tá? Hoje. Sabonete. Tinha 100 unidades, no sistema tinha contando que tinha 1000. Então eu ajustei para 100. Amanhã tem inventário, esse item não deu divergência, zero divergência, porque eu ajustei ele ontem. Tá? O que acontece? Na hora que eu vou fazer a acurácia, ele vai colocar uma acurácia, vai ficar mais alto, porque eu ajustei ele ontem. Não é? Correto? No dia do inventário ele está correto. Só que eu não peguei os ajustes. Então na hora de fazer a acurácia da nossa pesquisa, da acurácia de estoque, você tem que colocar na conta todos os ajustes, os inventários cíclicos que você fez, tá? Tudo que você fez naquele ciclo, você tem que colocar lá, tá bom? Então, é importantíssimo para que a gente tenha uma amostra melhor. Ano passado a gente teve uma amostra que realmente a gente não considerou, tá? Muito alta, hoje está dentro da média, porém eu acredito que a gente tem que parametrizar dessa forma. Eu acredito que nem todas as empresas conseguem trazer essas informações de forma prática e rápida, tá? Porque não é fácil você conseguir levantar todos os ajustes que foram feitos. Se for um inventário anual, é dificílimo. Você pega um inventário trimestral, fica mais simples, né, essas informações. Mas, de certa forma, você tem que conseguir levantar todos esses dados, né, item a item, para conseguir chegar nessa amostra. Até para você conseguir também ter uma acurácia para o departamento, enfim. Temos um grande desafio no varejo, nosso índice de perda aumentou, estamos aí com 1,38%, temos que reduzir esse índice de perda para o próximo ano e para isso temos que juntar, né? Temos que juntar a força. Então você varejista de qualquer região do Brasil, procure o site da Abrap, né? abrap.com.br, se associe, é gratuito, tá? É gratuito e procure fazer parte dos nossos comitês. Se você é um profissional responsável por alguma empresa, se você é daqui de Recife, me procure, tá? Tem vários canais aí que você pode me procurar, WhatsApp, enfim, pelo meu site. Me procure que a gente vai fazer o possível para lhe inserir, tá? Nos nossos comitês de prevenção de perdas, tá? É fundamental que a gente consiga unir os profissionais da área de prevenção de perdas e o varejista, tá? Então, a gente precisa de vocês e precisamos gerar boas práticas, precisamos reduzir esse número de perdas para fazer com que o varejo cresça novamente e com isso, o varejo crescendo, vamos gerar mais empregos, vamos ter uma economia mais sustentável, tá bom? Então, todos vocês que estão aqui inscritos, quase 5.000 inscritos eu tenho aqui, se todos vocês forem lá na Abrap, abrap.com.br e se associar lá, será algo fantástico para todos nós, tá? E vamos poder gerar um conteúdo mais direcionado também para vocês. Eu, como diretor da associação, quero passar para vocês que precisamos das empresas e precisamos também dos profissionais do nosso lado para fazer com que a nossa área se torne mais e cada vez mais importante nas pautas das empresas, tá bom? Então, um forte abraço para vocês e até o próximo Café com Prevenção.